começando agora o Voo e AutoCast para você. E eu sou a Roberta Lessa e hoje, infelizmente, a Aninha não está conosco, mas no próximo episódio ela vai estar. E antes de apresentar a nossa convidada mega especial, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, curte e compartilha esse vídeo para chegar a mais pessoas, porque hoje o assunto vai ser sensacional, tá? E antes também, queria agradecer, gente, a todas as mensagens lindas que eu estou recebendo sobre o podcast, sobre esse trabalho que a gente está fazendo, tá? Então é isso. O Voe AutoCast é para você mesmo, para que você tenha mais conhecimento, que você conheça toda a trajetória dessas pessoas maravilhosas que estão aqui, tá bom? E, Aline, muito obrigada pela presença, tá? Uma honra ter você aqui. Aline, eu conheci a Aline, a gente trabalhou juntas e foi uma troca muito bacana. E eu sou muito grata por tudo, né? Pela passagem que a gente teve juntas. E hoje é uma honra ter você aqui mesmo, de verdade. Aline, se apresenta para essa galera que está em casa e muito obrigada. Eu que agradeço, Rô. Obrigada por me convidar. É muito bacana poder fazer parte de um projeto seu que está começando com força total. Já vi alguns episódios, né? E acho que temos aí muito conteúdo rico. Então, turma, se inscreve aí, porque tá demais. Ai, tá. Falar de mim, primeira coisa que eu vou falar, que a Rô ficou com medo de falar meu sobrenome, que é Muito. complicado mesmo. É Aline Moassa Bigeraidini. Mas é bom falar porque se você for me procurar no LinkedIn só tem eu, não tem outra Aline Moassa Geraidini, tá? Então, achou, sou eu. Eu sou uma profissional de marketing, trabalho há mais de 25 anos com marketing e comunicação, sou especializada em gestão estratégica de produtos, gestão de negócios, também tenho MBA em marketing, neuromarketing e trabalho com isso há muito tempo. Eu, ao longo da minha vida, fui desenvolvendo pessoas, eu gosto muito de ver as pessoas se desenvolverem, crescerem, foi algo que eu fui cada vez mais estudando e aprendendo, e isso me levou a outros estudos, então eu acabei estudando diversidade e inclusão em direitos humanos, depois eu também estudei, recentemente me formei terapeuta, estou fazendo uma pós em Que lindo. psicologia analítica junguiana, então assim, eu amo pessoas, gente, o negócio é esse. Falou de pessoas, está Sensacional. falando comigo. Pessoas é igual a Aline. Aline, Exato. olha, hoje a gente tem bastante assunto, porque a Aline falou assim, Rô, qual a persona que você quer trazer? Eu falei, Aline, todas, porque todas são interessantes, tanto o marketing, quanto a diversidade, a inclusão, né, a psicoterapia, né, e a mentoria também. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de cada, de cada atividade que a Aline, né, faz, e explica um pouquinho para a gente sobre a parte de marketing e comunicação, Aline. Bom, eu sempre fui Rô, uma profissional que a gente chama na área de 360 graus. Então, eu sempre tive uma visão geral de marketing e comunicação por todas as empresas onde eu trabalhei. Desde planejamento, orçamento, pesquisa, comunicação interna, comunicação externa, organização de eventos, branding, então tudo relacionado a marketing, marketing digital, tudo relacionado a marketing nas empresas por onde eu passei, eu atuei, sempre como generalista e com equipes multidisciplinares, o que me dá, assim, uma gama muito grande de conhecimento dentro da área. Por outro lado, eu nunca fui a especialista, que às vezes eu preciso contratar uma pessoa muito especialista, por exemplo, em CRM, porque daí Uhum. essa pessoa, né, sabe mexer na ferramenta, Sim. enfim, sabe, né, se Uhum. aprofundar no detalhe. Mas como uma visão geral da área, isso me permite, inclusive, entender a estratégia por trás do marketing, a estratégia que vai alavancar negócios, que vai gerar demanda, gerar lead, enfim. Então, no marketing, acho que minha carreira foi construída sempre assim. Passei por empresas de diversos portes, empresas B2B, empresas B2C, nacionais, multinacionais, e já passei assim por todo tipo de lugar que você imaginar, empresa familiar, varejo, mas o meu grande foco foi em tecnologia, onde eu fiquei mais de 15 anos em empresas de tecnologia, se somar todas as que eu passei, né? Então, aí você vê que é um mercado onde eu já me sedimentei bastante. Ah, muito legal. Aline, que incrível. Bom, Aline,
como você possui mais de 25 anos de experiência em marketing e comunicação, você pode nos contar uma campanha inovadora que você implementou ou que teve um impacto significativo no crescimento de alguma empresa? E quais foram os desafios e aprendizados dessa experiência que você teve? Posso, né? Tem vários, né? É interessante quando a gente tem muito tempo de experiência, tem muitos casos. Muitas coisas, né? Mas você perguntou e eu lembrei de uma que a gente fez um lançamento quando eu trabalhava com certificação digital. Certificado digital, na época, ninguém sabia o que era, ninguém sabia que era um documento que identificava uma pessoa ou uma empresa pela internet com validade jurídica. Né? Então, para quem não sabe, agora também já vendo o videocast já está sabendo, né? E isso foi lá atrás, 2010, 2011, há muitos anos atrás. E a gente tinha que contar para as pessoas de um jeito simples de entender, mas que ao mesmo tempo as pessoas soubessem que aquilo ia dar garantia legal e que ele ia precisar daqueles documentos, especialmente quem precisava abrir empresa, quem precisava emitir nota fiscal eletrônica. Então foram surgindo umas necessidades que o certificado digital era importante. Sim. E aí como que a gente ia fazer isso, né? E essa campanha que a gente chamou de Você Digital foi muito bacana de fazer. A gente gravou, eu trabalhava numa empresa que na época, né, emitia certificado digital, hoje ela não emite mais, mas a gente gravou vídeos em diversos clientes, desde o dono de uma vendinha no bairro até o cara que trabalhava numa empresa de logística muito grande, para ele contar o que é o certificado digital para ele, por que ele achou que aquilo foi legal na vida dele. Então foi um desafio tremendo, assim, Brasil inteiro, para a gente poder se identificar com o público, porque eu tinha que falar com o Brasil inteiro, não era uma campanha local, era uma campanha de Brasil, então foi muito interessante. E a gente fez um lançamento, essa foi a parte, além dessa campanha, circulou em TV, circulou em rádio, circulou em revista, jornal, porque naquela época tinha isso. Saudade. Circulou em internet, né, em outro momento, mas tinha um pouquinho de internet também. Mas o mais legal foi o lançamento. A gente fez o evento de lançamento dessa campanha no MIB. Você conhece o no MIS, o Museu da Imagem e o Som, ali na Avenida Europa? Sim, conheço. Nós fizemos lá, projetando o vídeo principal da campanha do lado de fora do MIS. E aí a gente, do lado de dentro, teve um painel com um cara que era feríssimo em tecnologia para falar sobre o mercado digital. Então, as pessoas que passavam na rua, mesmo não estando no evento, estavam vendo aquilo projetado. Meu, foi sensacional, eu amei essa campanha. Nossa, deve e o resultado foi assim, a gente sempre mede resultado de campanha, né? O resultado é que a gente vendeu mais de 1 milhão de certificados digitais, assim, a gente atingiu esse marco, foi sensacional. Que sucesso. E o certificado digital é muito importante, né? Então realmente foi um marco, né? Hoje em dia todo mundo tem, né? Precisa ter o certificado digital, né? Para fazer tudo dentro de uma empresa. Nossa, que bacana. E em 2010, assim, o quê? Há 25, há 15 anos atrás, era novidade mesmo, né? Foi muito, muito legal. Aproveitando, né, essa novidade também do certificado digital, todos os episódios, praticamente, a gente acaba falando da inteligência artificial, né? Eu queria saber, na área de marketing, o que isso impactou no marketing? Eu gosto da inteligência artificial porque ela nos ajuda a otimizar tempo. Porém, eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado com a inteligência artificial. Vou te dar um exemplo. Tem muita gente que a gente vê post hoje nas redes sociais, de empresa até, a gente sabe que foi escrito por inteligência artificial. Como que a gente sabe? Porque não tem o tom de voz adequado que a empresa sempre vinha tendo. Porque na estratégia de marca, ela tem um monte de coisa por trás, né? O tom de voz, não fala com o linguajar adequado, tem alguns vícios da tradução do inglês para o português que a gente não usa quando a gente fala português no Brasil. Isso tudo vem do texto de inteligência artificial, né? Então, muita gente não percebe, né? Mas você, muita especialista, gente não percebe. Pega esses detalhes que são muito importantes, né? E aí, o que acontece? Você vai enfraquecendo a marca, né? Então, assim, é muito legal? É muito legal.
me otimiza tempo pra caramba. Por exemplo, se eu quiser organizar um evento e eu preciso pensar nas principais atividades para organizar aquele evento, né? E a primeira vez, nunca organizei um evento daquele tipo na vida, eu vou escrever para o ChatGPT ou para o Copilot, para qualquer ferramenta dessa, eu vou falar, preciso, sou uma profissional de marketing, preciso organizar um evento de lançamento de fogos de artifício, que é algo que eu nunca contratei, por exemplo, me ajuda a entender quais são as tarefas que precisam estar vinculadas nesse evento e que tipo de fornecedor eu preciso procurar. Cara, isso sensacional, me otimiza um Sensacional. tempão, né? Mas a Para criação fazer perde um pouco a essência, né? para fazer, por exemplo, um trabalho de pesquisa de mercado. Ah, eu quero fazer um texto sobre diversidade. Eu fiz um texto sobre diversidade esses dias, então por isso que eu vou falar do assunto. Quero fazer um texto sobre diversidade. Por favor, localize estudos relacionados à diversidade e inclusão de 2023 para cá, mas eu sempre coloco uma ressalva. Cite a fonte de referência e o link, porque daí eu vou lá no link e vou checar se aquilo que ele está me falando é verdade. E ó, já peguei vezes que não eram, tá? Mesmo ele Sério? citando a fonte, você clica e vai lá na página que ele te mandou, Não. da cabeça dele. Nossa, boa, boa. Não sabia dessa. Não sabia É, dessa. mas sim, mas é uma ferramenta que tem muito para nos ajudar, né? Tem que Muito. saber usar, Então, né? assim, eu já testei de tudo, já testei para gerar imagem, já testei para gerar PowerPoint, já testei para gerar vídeo. Testei no fim do ano uma ferramenta que gerava vídeo daquele tipo Doodle, sabe? Que vai fazendo desenho assim. Sei. Muito legal também. Mas sempre tem que ficar de olho, porque o lado humano ele não pode ser substituído 100%. Tem coisa que só o olhar humano consegue pegar. Sim, a gente estava até falando sobre isso no outro episódio de vendas, né? Que a gente teve que a inteligência artificial nunca vai trazer essa emoção, né? Por exemplo, num pós-venda, né? Precisa ter aquele tratado com o cliente, né? E isso a inteligência artificial acredito que não vai chegar. Por mais que você, quando está com algum problema, vai lá, tem aquelas informações eletrônicas, já aparecem automáticas, né? Tudo, mas geralmente as pessoas querem falar, né? Umas com as outras, para ver quem pode realmente resolver os problemas, porque eu não sei você, mas eu, às vezes, por exemplo, tem aquelas opções automáticas que realmente não tem nada do meu problema, aí eu tenho que clicar em outro problema para ver se alguém pode Exato. resolver. Falo, gente, se alguém atendesse, às vezes eu também só quero falar com a pessoa também, a pessoa tentar resolver o meu problema. Eu também penso assim também. Eu acho que a inteligência artificial ela ajuda, mas tem que saber usar com, assim, com muita sabedoria, porque hoje praticamente o que eu vejo é que todo mundo, eu, por exemplo, eu uso, mas assim, se você não trouxer a sua verdade, igual você falou, você tira a sua marca, a sua identidade, né? E É. muitas empresas antigas, né, que estão no mercado há muito tempo, igual você falou, vem usando e vem perdendo um pouco da identidade se você não souber usar ali, né? É. É Até bem. porque tem muita gente, Rô, que não está nem comprando a versão paga, né? Utiliza a gratuita. E aí É. a gratuita tem mais limitação ainda, né? De repente, por exemplo, eu testei uma outro dia para refinar texto, chama Clarice, não sei se você conhece. Não, essa Clarice não. de Clarice Lispector, maravilhoso o nome. Olha. A Clarice, ela ajuda a gente a refinar textos. Então, você passa um texto para ela, você fala o tom de voz que você quer ter com aquele texto, qual é o seu público-alvo, e ela te transforma aquele texto em duas versões mais refinadas para você escolher. Essa eu achei muito legal, que ela não substitui, mas ela te dá novas palavras, novas opções, enfim. Mas eu testei a versão paga, então não sei se a Uhum. versão gratuita também é Tem essa tão boa mesma assim. qualidade. É verdade. É. É verdade. Tem alguns aplicativos que a gente usa também, dá para perceber, né? Assim, pelas imagens, geralmente mais do mesmo. Quando você vê em alguns lugares, você fala assim, eu já vi essa imagem, porque tá lá do gratuito, né? E É. você vê que todo mundo tá usando, né? Ajuda, mas precisa usar com sabedoria, né? Geralmente é bacana para atrair um público, ajudar, né, a você a criar um conteúdo bacana, mais rico em informação, né, para trazer mais detalhes, mas você não pode deixar de trazer a sua identidade, né, para que você consiga realmente alcançar aquilo que você
né, se propôs, né, a trazer ali para as pessoas, né, que você tá conversando. Muito, muito, muito legal. E essas ferramentas, elas têm aprendizado. Então, se você ensinar, ela vai melhorando. Mas como que você ensina? Você sabendo fazer as perguntas e colocar as respostas para ela. Então, muitas vezes eu falo com o ChatGPT e com o Copilot como se eles fossem meus amigos. Inclusive, peço por favor e obrigado. Mas eu vou colocando para eles assim, olha. Que você até curtiu, eu vi também de uma menina falando, então, por favor, não sei o que, conversando como se fosse amigo, eu adorei. Eu falo, porque assim, eu ainda falo assim, olha, esse texto aqui, ele ficou bom no começo, mas no meio eu acho que faltou isso, 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 isso. Então eu vou posicionando o meu chat GPT para ele ficar mais aderente ao que eu preciso. Se eu pegar o seu para usar, ele não vai ter as minhas instruções. Verdade. Né? Pior que é verdade. Você tem que começar. Nossa, é sempre bom deixar logado, né? Porque você não perde nenhuma informação, você não precisa ficar colocando as mesmas informações todo dia, ele já até te conhece. Dá até Ele já medo. até me conhece. Dá até um pouco de medo. Mas a gente tem outras ferramentas de automação sem ser inteligência artificial que também são muito úteis, né, Rô? Então, por exemplo, o Canva veio para facilitar a vida de muita gente que não sabia fazer design, né? Verdade. E a versão gratuita dele já te dá muita coisa. Então, para quem não sabe, é uma ferramenta espetacular e não é inteligência artificial. Entende? Então a gente tem que pensar que existem outras ferramentas, outras plataformas que também ajudam no dia a dia, independentemente da inteligência artificial. Né? Porque é isso, a tecnologia é a nosso favor sempre. Verdade. O Canva acho que ajudou as pessoas de um modo geral mesmo. Pessoas com empresas pequenas, né, que quer fazer só um cartão de visita ali. Enfim, ajudou bastante. Só que eu acho também que atrapalhou um pouquinho o mercado do design, né? A galera do design. O que você acha? Eu acho que não. Não? Porque Não? coisas complexas Uhum. as pessoas não fazem sozinhas. Uhum. Né? Até tem muita gente que vende, você vê, nossa, demais no Instagram, gente vendendo kit com 300 posts para odontologia, kit com, né? Tem bastante, a galera tá afiada. Mas isso você vai pegar para um cara que não ia contratar um designer. Ele ia fazer ele mesmo, né? Pior que é Então você verdade. não tira o trabalho do designer. E você deixa um pouquinho mais profissional aquele dentista do seu bairro que não ia ter como fazer design. Né? É Enfim. verdade. É verdade. É verdade. Aline, agora vamos falar um pouquinho sobre diversidade e inclusão. Como Vamos. foi se co-desenvolver a Academia de Liderança Inclusiva para o Comitê de Diversidade e Equidade e Inclusão numa empresa que você participou? E quais mudanças você percebeu nos líderes capacitados, né, que esse programa influenciou ali na organização da empresa no geral? Bom, para começar aqui, assim, eu depois, uma vez que o bichinho da diversidade, equidade e inclusão me picou, eu nunca mais parei de prestar atenção nessas coisas, né? E aí eu queria começar, Rô, explicando a diferença, né? Tá. Diversidade, equidade e inclusão, né? E tem gente que fala igualdade também, mas eu prefiro equidade. Então, diversidade é você ter pessoas com vários marcadores, com várias interseccionalidades, ou seja, pertencentes a vários grupos fazendo parte daquele ambiente. E aí eu estou falando de homem, mulher, pessoas LGBTQIAP+, pessoas com deficiência física, com deficiência neurológica, pessoas que são trans, enfim, todo tipo de diversidade que você puder imaginar. Etária, religiosa, todo tipo. Isso é diversidade, é ter todas as pessoas presentes. Equidade é você oferecer para as pessoas a possibilidade de partirem do mesmo ponto para uma competição justa. Ou seja, se eu tenho uma altura, eu adoro essa figurinha na internet, você já deve ter visto. Se eu tenho uma altura, meu amiguinho tem outra altura e o amigão tem outra altura, para nós podermos olhar por cima do muro e ver o que está acontecendo do outro lado, nós temos que ter banquinhos do nosso tamanho. Verdade. Assim, todos ficamos com o olhar na mesma altura. Isso é equidade.
Porque se eu der o mesmo banquinho para as 3 pessoas, eu que sou baixinha, não vou enxergar, entendeu? Verdade. Verdade. Então, Nossa. essa é a melhor maneira de definir equidade, é dar as ferramentas necessárias para que as pessoas possam realmente mostrar do que elas são capazes, tendo já o respaldo por trás. Ah, Aline, mas então você quer igualdade? Não, porque igualdade seria eu dar a mesma coisa para todo mundo, entende? Aham. Existe uma outra coisa que é a inclusão, que também é muito importante. Eu estive num café da manhã essa semana, né, num grupo de mulheres que eu faço parte, e a gente estava falando muito sobre isso. Diversidade sem inclusão não dá certo também, porque inclusão é você incluir a pessoa no ambiente, não é só ele estar no ambiente. Né? Então, tem uma frase que o pessoal fala que é diversidade é convidar para a festa, e inclusão é chamar para dançar. É quando você inclui a pessoa, Que né? lindo. Então vem cá, Sim. vem dançar, né? Eu faço parte de um grupo aí de treinamento, né? E no fim de semana passado eu levei uma pessoa para fazer o treinamento que ela era portadora de deficiência, ela é, na verdade, Uhum. e ela foi com cadeira de rodas. E ela, ela falou, ela deu um depoimento na terça-feira que foi lindíssimo, falando: eu nunca me senti tão acolhida e incluída, porque Ah, eu participei até do baile. E foi isso, e assim, nossa. foi, meu coração ficou super quentinho, porque inclusão é isso. É você chamar a pessoa para participar e dar as condições para ela participar, não ficar duvidando que ela vai conseguir dançar só porque ela está na cadeira de roda, entende? Entendo. Então, Nossa, que lindo, Aline. Que enfim. lindo. Que lindo. Fantástico. Bom, mas Fantástico. aí, voltando à Voltando à pergunta, né? pergunta. Eu fazia parte do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão da América Latina, numa empresa que eu trabalhei, multinacional, e fui uma das corresponsáveis por fazer a Academia de Liderança Inclusiva. Esse é um projeto que me enche de orgulho, porque foi desde a concepção, né, da ideia, o que nós queremos passar para esses líderes, né? Nós identificamos a necessidade de todos os países que a empresa tinha escritórios, as pessoas não entendiam essas diferenças de diversidade, equidade e Uhum. inclusão, não entendiam como incluir as pessoas diferentes, como selecionar, contratar, recrutar pessoas diferentes. E tudo isso a gente detectou numa pesquisa que a gente havia feito. A partir da pesquisa, então, nós começamos a levantar o que seria esse programa. E acabou virando um programa com 8 módulos, que foi incrível. A gente contratou uma consultoria da Costa Rica, né? Olhamos do Brasil, olhamos de outros Uhum. países, mas acabamos fechando com uma da Costa Rica, porque a maior parte dos países falava espanhol, e aí ela só precisaria fazer a tradução para um país em português, que era o Brasil, e aí acabou Ficou mais ficando fácil. mais fácil, mas nós incluímos os brasileiros, porque fizemos a tradução simultânea em português. E nós fizemos de um modo que tinha a trilha ao vivo, depois tinham alguns exercícios que eram dados para as pessoas refletirem e fazerem em suas casas, algumas dinâmicas que eram feitas também durante o módulo. Então, né, o Zoom tem a possibilidade de dividir em salas, a gente dividia em salas. Foi tudo pelo Zoom, porque não dava para ser presencial com todos os países. E nós acabamos formando, né, dos 400 líderes, nós formamos 250 na academia, que concluíram mais de 80% do curso. Porque menos de 80% não ia ganhar o certificado, então não Uhum. concluíram, não ganharam. Né? Foram 250 no fim das contas. Nossa, E mudou bastante muita gente. coisa, né? Você perguntou o impacto, impactos gigantescos, assim, desde a gente ter tido a possibilidade de criar um grupo de afinidade LGBTQIAP+, com pessoas saindo do armário, esse termo ainda preciso usar, porque muita gente ainda não revela a sua orientação sexual no ambiente do trabalho, e o grupo de afinidade foi criado, né, ao longo desse processo da Academia de Liderança Inclusiva, e as pessoas decidiram se expor, né, e assumir, e serem integralmente quem elas são no trabalho, e Que isso faz com que as fantástico. pessoas produzam muito mais, a produtividade dispara, Aumenta. né? Então foi lindo porque a gente viu essas coisas acontecerem. A gente viu pessoas aprendendo a se comunicar de uma maneira mais inclusiva.
prestar atenção em piadinhas homofóbicas, machistas, racistas, porque o viés inconsciente ele é tão forte, Rô, que muitas vezes esses líderes, especialmente dessa faixa etária que a gente trabalhou, né, acima de 45 anos, eles foram criados em ambientes com viés inconsciente muito enraizado do patriarcado. E aí o que acontece é que a gente tem que desconstruir para depois a gente reconstruir, Construir. né? Verdade. Então Verdade. foi muito lindo. Foi um programa que eu tenho muito orgulho de ter feito assim, realmente. Ai, que lindo, que bacana. Nossa, muito obrigada. Muita gente não entende as diferenças, né, de diversidade e equidade, né? E assim, muito obrigada. As explicações, tenho certeza que a galera em casa ficou muito, muito, muito feliz. Agora vamos falar da formação de psicoterapia. Que fantástico. Ó, vamos lá. Você expandiu, né, a sua carreira, né, com a formação. Conta pra gente quais os novos conhecimentos, né, que você teve e como foi a sua... Como que você chegou? Como que você parou e falou assim, vou fazer psicoterapia? Como foi o seu primeiro contato? Assim, que aconteceu? Conta pra gente qual foi o que aconteceu. Na verdade, isso começou um pouco mais para trás, né? Há 20 anos atrás, eu fiz um treinamento chamado Ser Líder, que eu recomendo, quem não fez, faça, tá? É maravilhoso. O Ser Líder é um treinamento vivencial, ele é prático, que você se aprofunda no autoconhecimento, e a partir daquele momento, meu filho tinha 5 meses de idade, a minha filha tinha 4 anos, tá? Eles eram bebês. Qual foi o argumento para eu ir fazer esse curso? A minha irmã falou assim para mim: vai para você ser uma mãe ainda melhor para os seus filhos. E eu fui, né? Nem pensei que eu ia trabalhar outra coisa a não ser ser uma mãe melhor. Já foi por isso, já. Já fui. Né? Quando a gente é mãe, você é mãe, você sabe. Quando a gente é mãe, falou que é pro nosso filho ficar bem, a gente faz. Faz. Não, então, qualquer coisa, é verdade. Né? Enfim, então tem gente que se identifica comigo quando eu conto isso, porque é muito isso. Meu, você mexeu comigo, mexeu nos meus filhos, vou. E lá eu descobri que eu tinha uma série de comportamentos que eu podia melhorar não só no meu pessoal, mas também no profissional. Eu vou te dar um exemplo, tá? Que para mim é o mais forte e que eu nem tinha me dado conta disso. Eu fui uma criança muito tímida. Minha mãe colocou no teatro para eu me soltar. Eu fiz, para você ter uma ideia da timidez, eu fiz aula de violão durante 11 anos. Eu nunca toquei violão para ninguém na vida, só para minha professora. Nossa! Então, assim, eu era realmente muito tímida. Muito tímida. Muito insegura, enfim. E na época que eu me forçava, né? Então, assim, eu fui da comissão de formatura no colegial, fui da comissão de formatura na faculdade, para interagir com as pessoas, e, né? E estudando comunicação, né? Tinha que ser uma pessoa comunicativa. E aí, quando eu fui fazer o Ser Líder, eu travei numa dinâmica que tinha que falar. E eu falei, mas que desgraça, gente. Essa insegurança, de onde vem, né? Você nem sabe que você tem essa insegurança e ela tá lá. E fui. Quando terminou, é uma coisa que eu não sei explicar, a magia, porque o treinamento tem uma sequência de vivências, né? Então começa na sexta, termina no domingo e tem que fazer tudo para fazer sentido. E tem uma reunião, esse mesmo treinamento que eu levei a minha amiga. E tem uma reunião na terça ou na quarta-feira depois do treinamento. E nessa reunião, pedem pra gente falar. E eu fui lá e falei. Falei, mas gente, cadê aquele medo que tava na sexta-feira? Sumiu. Na semana seguinte, eu estava fazendo o meu curso de gestão de produtos na GV na época. Na semana seguinte, eu falei pro meu professor, eu queria apresentar a aula tal. Posso? Pode. Me joguei. Ah, se joga, me joguei. Fui lá na sala com 40 pessoas na GV e dei uma aula de produtos. Eu falei, cara, eu tô mesmo liberada desse negócio. E você me conheceu, Rô. Você, quando me conheceu, não deve ter dito que eu era tímida. Porque não, eu mudei jamais. muito nesses 20 anos. Nossa, sim, sim. E você tem uma desenvoltura, assim, a sua comunicação é clara, ela é leve, ela é para todos os públicos, assim, é sensacional a forma que você se comunica. Eu acho incrível. Então, e aí assim, comecei a fazer, fiz vários outros treinamentos.
E aí, isso foi em 2004. Em 2006, eu resolvi, vou estudar psicanálise. Freud vai explicar por que que eu consegui liberar a minha mente. Freud não explicou. Freud é muito bom, mas Não eu não. explicou. Eu e o Freud, a gente não fez uma amizade tão íntima assim, né? Freud é a base de tudo, gente. O cara é sensacional e sem ele não teríamos avançado tanto. Aí, quando foi em 2023, fazia muito tempo que eu não ia nos treinamentos, que eu não falava com ninguém, porque depois da pandemia a gente se afastou. Eu, né? Vou falar por mim, eu me afastei de muita gente na pandemia e meio que acomodei ficando afastada, sabe? Porque eu sou tímida. Eu acho que foi para todo mundo. Acho que existem as pessoas antes e depois. Acho que para todo mundo, É. assim, para todo mundo. Eu também sinto isso. Aí, em, foi julho ou junho de 2023, o dono desse instituto, onde eu fiz o ser líder, chamou para uma live, onde ele ia falar da formação de terapeutas. Não estou fazendo nada, vou entrar nessa live aqui. Eu entrei na live. Menina, ele não terminou de explicar, eu falei, eu vou fazer isso aí. Foi assim, meu chamado foi esse. E eu vou Nossa. fazer isso aí porque, afinal de contas, eu já estou com quase 40, quase 50, que eu fiz 50 ano passado. Eu já Sim, estou com não, quase jamais. 50 e eu preciso, né, saber mais coisas. A gente sente aquele negócio que precisa aprender mais, precisa deixar um Uhum. legado, né? Eu Sim. preciso. Quero atender, já fazia mentoria há muitos anos, né, para Uhum. as pessoas. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, Rô, assim, porque daí revi Freud, né? Dei mais importância para ele, tirei o ranço dele e me apaixonei por um outro teórico que é a Jung, que foi discípulo de Freud, que é a pós que eu estou fazendo hoje em dia, que é em psicologia analítica junguiana. Que esse para mim é maravilhoso, esse é o cara, mas assim, eu amei psicoterapia na minha vida, faz todo sentido, porque como eu disse no começo, eu amo Uhum. pessoas, né? E poder entender as pessoas por um outro olhar, que é um olhar mais humano ainda, que é um olhar de o que está por trás dessa dor que essa pessoa está sentindo para ela me tratar desse jeito. Quantas vezes eu já fui tratada, você, qualquer um de nós já fui destratada por alguém e fiquei assim, ah, credo, essa pessoa, hein, eu, hein, pega um ranço da pessoa. E depois da psicoterapia eu comecei a ter esse olhar, né? O que está por trás? O que está doendo nessa pessoa? Por que ela está me maltratando? Né? O que ela está vendo em mim que é dela e que ela está brigando? E aí aumentou assim num nível gigante a minha capacidade de entendimento. Eu não decifro ninguém, eu não analiso ninguém, mas a empatia e a compaixão aumentaram assim Muito mais. numa quantidade exponencial, porque foi emendado, né? Eu fiz o curso Uhum. de diversidade e direitos humanos e depois eu fiz psicoterapia. Então, isso tudo foi ampliando a minha empatia, a minha capacidade de escuta, a minha compaixão, sabe? E faz todo Que sentido. fantástico. Então, é a minha cara, é o meu lugar. Que fantástico. E hoje você faz atendimentos, né? Com a psicoterapia, né? Faço, Depois faço a gente vai atendimentos, deixar. Uhum. faço atendimentos online, né? Hoje em dia não atendo presencialmente ainda, e tenho a honra e a alegria de até este momento só atender mulheres, que Ai, a que vida me mandou sensacional. mulheres. Que Não sensacional. estou me fechando para homens, mas assim, a vida me trouxe mulheres e é Uhum. maravilhoso. Não me vejo atendendo crianças e adolescentes, não será Uhum. o meu foco, então Uhum. este não é um público para mim, mas homens, mulheres, LGBT, estamos juntos. Ai, que sensacional. É muito bacana. Eu tenho também esse lado não da psicoterapia, né? Mas da terapia holística também. E isso me ajudou muito também, né? Em algumas fases da minha vida, né? A meditação, a cromoterapia. É, assim, num geral, assim, para entender quando a gente não foca, é que assim, se a gente focar no problema, a gente vai ter o problema, né? Uhum. Então, a terapia, eu falo que eu aprendi a terapia primeiro para mim, aí eu aplico em mim, e aí depois eu procuro aplicar nas outras pessoas. Mas a terapia também me trouxe também um pouco dessa visão. Às vezes, no dia a dia, a gente acaba se perdendo,
né? Assim, com algumas coisas, a gente se perde muito. Só que a diferença da gente ter esse conhecimento, né, um pouco, nos traz um pouquinho mais de, assim, de facilidade para a gente sair do problema, né? Porque todos nós estamos expostos, né, a ter problemas ali diariamente, né? Mas se você sabe digerir e sabe o caminho, geralmente você consegue sair melhor, né, daquele problema. Eu, por exemplo, eu tive, né, alguns problemas, mesmo sabendo um pouco da terapia. Então, assim, ninguém está imune. Ninguém está imune a nada. Só que vai de você ter aquela força de vontade de buscar os conhecimentos, de buscar se entender, porque quando a gente está num buraco, né, assim, eu falo assim, que as pessoas, elas ajudam. Por exemplo, você vai na psicóloga, ela vai também te ajudar, né, vai ouvir, só que se você não tiver ali a proatividade de fazer aquilo que ela pede, ou de sair do local, você não vai conseguir. Né? Você precisa de ajuda, mas você tem que entender que aquela ajuda precisa da sua força também, né? Porque une ali, né? Um pouco dos dois, né? Você busca ajuda, você precisa buscar ajuda para que mostre ali a saída, né? De qual. Eu falo muito assim que eles não falam para você, ó, faz isso. Eles explicam, eles fazem você entender o seu problema e aí você, no seu meio ali, você entende como que você precisa sair. É mais ou menos isso. Tô certo? Tô É errado? bem isso. Na verdade, eu quero complementar com duas coisas. Eu gosto Uhum. muito da analogia do buraco que você fez, e eu vou um pouco mais longe com ela, porque o que a gente estar em psicoterapia faz por nós? Nos ajuda a identificar os buracos que a gente cai mais rápido, que a gente cai. É o que você falou, ninguém está imune. Né? Se você pegar alguém que é psicoterapeuta há 50 anos, também cai no buraco, tá tudo bem. A gente não está imune, mas a gente identifica esse buraco muito mais rápido do que quem não está fazendo. Muito mais rápido do que quem nunca olhou para o autoconhecimento. A gente identifica esse buraco e a gente consegue sair desse buraco mais rápido. Então, o nosso período no buraco, ele É fica menor. menor, Ele fica curto, né? entendeu? Ele fica curto, verdade. E assim, muitas vezes, quando a gente faz anos de terapia, que eu faço anos de terapia, a gente consegue, inclusive, sair do buraco sozinho. Mas quando a gente não sai sozinho, a gente já tem o discernimento de pedir ajuda. Porque o ser humano, Rô, tem dificuldade em De pedir pedir ajuda. ajuda. Tem mesmo. Principalmente homem. Então, é, Não, é. então, o que a gente faz? A gente identifica e fala, cara, isso é muito difícil para mim, eu não vou conseguir sozinha, mas eu posso pedir ajuda. Quando eu me coloco, né, disponível para pedir ajuda, a ajuda vem, e é o que você falou. Psicoterapeuta, né, ou qualquer terapia holística que você faz, vem para te ajudar, não para resolver. Quem resolve é você, Exatamente. né? Exatamente. A gente saber o controle, né? A gente ter esse autocontrole, assim, a gente consegue chegar a qualquer lugar. A qualquer lugar, assim, É, qualquer patamar da nossa vida. É importante ter inteligência, mesmo nas horas mais difíceis, nas horas mais. Eu faço mentoria também, e o que a minha mentora fala bastante é o seguinte: quando a gente acontece alguma coisa com a gente, que a gente fica triste, que a gente, né, a gente precisa acolher essa tristeza, né? A gente precisa uhum, ali se dar o tempo, por exemplo, eu tô com algum problema hoje, tudo bem você ficar deitada, ficar quietinha, assistir um programa, não querer fazer nada. O que você não pode é se acomodar ali naquele lugar, porque você tem o conhecimento, né? Você sabe as ferramentas que você precisa para sair dali. Então, se você ficar ali é porque você quer, porque está confortável, né? Então, quando eu tive esse meu problema, eu no início foi assim, eu fiquei muito mal. E aí eu falei, peraí, Roberta, não, você tem que ir. Cadê a Roberta? Cadê a Roberta? E muitas vezes você fala assim, nossa, Roberta, mas como que você se deixou de se levar, né? Eu não sei explicar como que eu cheguei a um ponto tão complicado na minha vida, porque assim,
é uma coisa tão automática que você vai, assim, você fala assim, tipo, hoje, não, tudo bem, hoje. Quando você vê, é como se fosse um montinho assim, o seu problema tá aqui, ó, e aí não tem como mais você voltar, entendeu? Aí é meio que o morrinho despenca assim, ó, e você fica assim, você fala, gente, como eu, com tanto conhecimento, com tanta coisa, cheguei nesse ponto, assim, foi incrível, assim, não consigo explicar, mas assim, é todo mundo refém, não é a palavra refém, mas todo mundo pode chegar nesse nível aí, né, de emoção. Então tem que se acolher, né? Se acolher, Todo cuidar, mundo. né? Se Uhum. acolher e cuidar. E cuidar. E perder preconceito, né, Rô? As pessoas têm muito preconceito com saúde mental ainda. E a Muito. saúde mental, ela é tão importante quanto a saúde física, gente. Você não cuida da alimentação, você não está com hipertensão, você não toma um remédio, não precisa cuidar da mente também. É tão importante quanto. E cuidar da mente, fazer psicoterapia sim, fazer terapia holística sim, mas também é você ter noção de quanto você está bem e quanto você não está. Ter momentos de pausa restaurativa. Quanta gente senta no computador fazendo home office e não levanta nem para ir ao banheiro? Quanta gente você Eu escuta falar isso? já fiz isso muitas vezes. Muitas vezes, quando trabalhava de casa, parecia que era. Rodava assim. É Não louco, almoçava, é almoçava louco. comendo na frente do notebook. E você precisa ter pausas restaurativas. Aquele ambiente da empresa que você levanta, tem que ir até o banheiro, pega um café, isso é pausa restaurativa, que as pessoas no home office pararam de fazer. É. Então faça, né? Se você está no home office, faça pausas restaurativas. Pegue a sua xícara de café, ou de chá, ou um suco, uma água, levanta, vai até a janela, olha para fora, vê o movimento. Tudo isso vai ajudar você a reestabelecer, entendeu? Então é Importante. importante. Muito importante. Agora, o nosso último tema: mentoria e palestra. Bom, você como mentora voluntária do grupo de mulheres, né, do Brasil, né, que você já fez de outras organizações, qual a experiência mais impactante que você ajudou ali outras pessoas ali na sua carreira? Existe algum caso de sucesso que você consegue compartilhar com a gente? É, mentoria é um negócio, é um bichinho também que é sempre, uma vez que a gente começa, a gente não para mais. Eu sou mentoria de diversas instituições, não só do Grupo Mulheres do Brasil, mas também da ONG Cruzando Histórias, também sou mentora internacional pelo AgePlist, que é uma plataforma, e agora também sou mentora do IVG e da Angels Network. Então, assim, eu sou Parabéns, mentora em um monte de lugar, eu que amo dar mentoria. sensacional. De novo, pessoas, Pessoas, pessoas. Aline, pessoas. É, e assim, eu atendi diversas pessoas, diversas mesmo. E o Grupo Mulheres do Brasil, eu participava, sempre participo, né? E participei de dois grupos importantes do Comitê de Igualdade Racial. Um deles chamava Impulsionadora de Carreiras, que era para jovens, né, entre 16 e 21 anos, e o outro chamava Aceleradora de Carreiras, que é para pessoas que já trabalham, que já estão no ambiente de trabalho, estão alçando posição de liderança. E por que eu estou contando disso? Porque o caso que eu me lembrei agora, nem sei qual que eu tinha, né, pensado antes, mas o caso que eu me lembrei agora é do Impulsionadora, que são essas moças mais jovens. Era uma moça da periferia de Brasília, essa mentorada, e com bastante dificuldade financeira, uma mulher preta, né? Então, todas as consequências de ser uma mulher preta periférica e num ambiente racista, né? Brasília ainda me aparenta ser mais racista ainda do que São Paulo, pelos dados estatísticos que a gente tem. E essa pessoa, ela estava numa fase em que ela queria começar a fazer algum dinheiro para ajudar em casa. Era uma menina, gente, ela tinha 15, 16 anos. E ela começou a fazer bijuterias. Então ela mandava vir daqui de São Paulo, da Benedito Calixto, os insumos para Brasília para ela fazer a bijuteria. Só que veja, Roberta, e essa parte é a parte que dói dentro de mim, assim.
eram bijuterias feitas de armas, então eram arminhas que ela punha no brinco, eram órgãos genitais que ela punha no brinco, no colar, eram protestos, não era só para ganhar dinheiro, né? Aham. Então eram protestos, e aí fui conversando muito com ela, porque ela começou assim, ah, não, eu vendo um brinco a 10 reais. Eu falei, tá, e quanto você paga nos seus produtos para fazer o brinco? Uhum. Ah, eu não sei. Então ensinei ela a fazer uma planilha, né? Vamos analisar custo, do básico para Uhum. ver onde ela ia chegar. E foi uma pessoa que eu mantive contato. Então, assim, ao longo do tempo eu fui vendo ela, né, parar de vender os brincos, depois começou a fazer dança, depois parou de dançar, daí ela foi para a faculdade e, nossa, eu vou até me emocionar. No fim desse ano que passou, no fim de 2024, eu vi a foto dela formada, né, na Ah, faculdade. que Estão legal. comemorando a formatura na faculdade, né, com bolsa do ProUni, enfim, mas assim, que lindo ver uma pessoa que estava super difícil de conseguir acesso. Ela, no meio do caminho, ela me pediu uma ajuda porque ela teve ideação suicida. Então, também arrumei para ela uma pessoa para atendê-la porque eu não me sentia pronta. Eu Uhum. tinha acabado de me formar em Uhum. psicoterapia e eu falei, não estou pronta para te ajudar Uhum. nisso, né? Mas Uhum. consegui um atendimento de graça para ela também. E vê-la, né, perseguindo o sonho e conseguir o trabalho, né? Era uma pessoa com tanta questão Potencial. com dinheiro, Uhum. né, e com tanto potencial. Então, assim, para você ter uma ideia, ela comemorou quando ela entrou para trabalhar numa loja varejista que servia almoço para os empregados, porque ela tinha comida, pelo menos em uma refeição. Então, Nossa. assim, era uma pessoa, uma situação muito vulnerável socialmente falando mesmo. Uhum. E vê-la formar na faculdade, Rô, que alegria, que alegria. Pensa numa foto que me encheu de alegria. Foi ela pegando o canudo da faculdade, assim, foi Nossa. que lindo, que lindo. E isso faz muitos anos, porque foi o primeiro impulsionadora que eu Uhum. participei como mentora. Então, assim, me marcou por ter sido o primeiro, mas me marcou por ser uma pessoa com tantas situações adversas na vida dela e que ela teve que superar e que, de certo modo, eu pude contribuir, né, nesse crescimento dela. Então, foi muito legal. Assim. E, Ai, sei que lá, não sei se era isso que você queria ouvir, mas foi a que eu lembrei agora, não, foi a que não, eu veio no achei coração. lindo. Não, eu achei lindo, eu achei lindo. É, hoje, né, você está com todo esse trabalho, né, fantástico, né, do que você já vem fazendo há muito tempo, né. Hoje, eu queria que você deixasse também aqui, vai estar na descrição, tá, também, todos os seus contatos, explica, se você quiser explicar também um pouquinho hoje como que é o, né, o que você faz. Óbvio, você já explicou, mas assim, com assim, na psicoterapia, exemplo, como que é os atendimentos, assim, o que a pessoa precisa fazer para te contatar, enfim, qual que é o primeiro passo, e se a pessoa, por exemplo, qual o primeiro sintoma, assim, que a pessoa vê e fala assim, preciso de uma psicoterapia. Acho que não tem sintoma, né? Não A tem? psicoterapia, ela tem muito a ver com você se autoconhecer, com você conseguir tornar a sua vida mais leve. Para mim é isso. Se está pesado para você em algum ponto da sua vida, na vida profissional, na vida pessoal, com seus filhos que estão crescendo e estão te deixando louca, não importa. Está pesado? Procura ajuda com psicoterapia, porque vai ter Sensacional. ajuda e vai ficar mais leve. O objetivo é deixar mais leve para você. Cada pessoa tem a sua própria jornada de cura, né? E eu apoio a jornada de cura dessa pessoa. É tão simples quanto isso, mas é muito profundo. E eu faço isso utilizando como base a psicologia junguiana, que é onde eu estou me especializando cada vez mais, mas Uhum. eu trago ferramentas de outras especializações, né? Então, trago um pouquinho de Freud se precisar. Eu esqueci de comentar com você, mas eu fiz uma formação em constelação familiar, então eu trago um pouquinho de Ai, é constelação maravilhoso. familiar, Uhum. né? Eu trago um pouquinho, eu não sou consteladora, mas eu Uhum. tenho as ferramentas, né? Uhum. Gosto de brincar que atrás de mim tem um armário de ferramentas. E a gente vai buscar aquilo que for mais importante e mais que for mais Fizer aderente para sentido você na ali, sua né? jornada de cura.
Então, assim, uma psicoterapia nunca é igual a outra. Eu falei que só atendo mulheres, nenhuma delas é Uhum. igualzinha. Cada uma tem a sua história, cada uma está no seu momento e tratando daquilo que ela precisa tratar, né? E a ideia é trazer leveza. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Você, quando entra, eu vou te perguntar qual é o seu objetivo terapêutico. Teve uma que eu atendi, uma moça, que ela, o objetivo terapêutico dela era porque ela tinha tido uma crise de ansiedade no trabalho. E ela não sabia como lidar com aquilo, e o trabalho dela, ela continuava naquele trabalho, ia continuar, porque ela amava o trabalho dela, não é que ela não Uhum. gostava, mas aquela crise de ansiedade que ela não sabia de onde veio, para onde foi, ela precisava saber lidar. Então nós trabalhamos, né, juntas, ferramentas de respiração, ferramentas que ela podia usar no ambiente de trabalho dela. Ela é professora, tá, gente? Ai, que legal. Para que Precisa. ela pudesse, né, ter essa leveza no trabalho e continuar fazendo o que ela ama, sem entrar na ansiedade. Então, cada pessoa procura quando está precisando da leveza ou Uhum. para autoconhecimento, né? É muito interessante também. E o meu professor, o meu mestre, né, que é o Emerson Feliciano, que eu super recomendo, quem quiser fazer o CELIDA e tal, o Instituto Emerson Feliciano, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que todo bom terapeuta tem que ter três coisas. Tem que estudar muito, então o tripé de estudo, a gente não para de estudar jamais. Então, tudo que eu falei para você que eu estudo, eu vou estudar mais ainda, porque eu não paro de estudar. Tem que estar em terapia, então, eu, quando eu atendo, eu sou psicoterapeuta, mas eu também estou em terapia Olha para eu só. poder ser uma profissional adequada, né? E Uhum. aí sim eu posso te atender. Então, são as três coisas que têm que andar juntas, né? O atendimento, eu ser e fazer supervisão, né? Uhum. Supervisão do atendimento, eu estou em terapia e eu faço muito estudo. E supervisão de atendimento eu faço com todos os meus mestres. Então, são pessoas muito gabaritadas com anos de experiência. E para que as pessoas fiquem tranquilas, com supervisão de atendimento, a gente nunca fala nome, né? A gente Uhum. fala, tenho uma paciente, mulher, tantos anos, com esse tipo de situação, me ajuda a desatar esse nó. É isso. Porque as pessoas falam, supervisão, e você vai contar a minha história, mas eu estou confiando em você. Não, é totalmente diferente. Uhum. É Né? importante, né, essa tratativa, né, porque, É, na verdade, a gente só tá ali para resolver o problema, né, mas vocês tratam de uma forma tão singela e tão bonita, né, porque é importante, né, ter essa, essa, até sumiu a palavra, mas ter essa sensibilidade, né, de não sim. falar no nome, né, e não citar pessoas, assim, é importante, é importante. E outra coisa que eu acho que, além de atendimento, para me achar, meus contatos eu vou deixar aqui, Vou deixar estou no todos. LinkedIn. No meu Instagram, eu tenho um Instagram específico de psicoterapeuta, então alinemoagera.psicoterapeuta. No LinkedIn, é onde eu falo mais de comunicação, marketing, diversidade, mentoria. É fantástico, viu, E gente? aí, Sigam, só sigam, só sigam. sigam. O meu LinkedIn eu populo muito mais do que o meu Instagram, tá, gente? Porque eu acho o LinkedIn uma ferramenta fantástica para marketing, então eu uso muito. E eu estou disponível para palestra, para consultoria, para mentoria, para tudo que vocês precisarem, para trocar ideia também. Quer marcar um café virtual, a gente marca, tá tudo certo. Eu queria dar um último exemplo, eu não sei nem se vai caber no tempo que a gente tem, mas se não couber, você corta. Não, pode falar. Fica tranquila. Teve uma palestra que eu dei no ano passado, que foi sobre autoconhecimento e liderança feminina, né? A importância do autoconhecimento para a liderança feminina. Eu dei num evento que aconteceu dentro do Mackenzie, era um evento organizado por uma outra empresa, não pelo Mackenzie, mas eu fui dar lá dentro. E a palestra que eu dei foi muito baseada na minha experiência, estou pondo a mão no microfone, na minha experiência pessoal, mas falando um pouco de uma coisa que muitas mulheres passam, que é a síndrome da impostora. Então, falei um pouco sobre isso e dei algumas dicas práticas de como fazer para você se tornar uma líder ainda melhor, né? Perfeito. E despretensiosamente dei essa palestra e tal, beleza. Antes de mim, quem tinha dado palestra era uma pessoa super famosa, que já trabalhou numa rede de TV.
Aham. E a palestra dela, eu fiquei assim, acho que eu não entendi a palestra dela, né? Enfim, mas tudo bem. Aí eu saí para utilizar o toalete, depois que eu fiz a minha palestra, e veio uma moça atrás de mim. E eu estou compartilhando porque você me perguntou de case de sucesso. Aí ela falou Aham. assim para mim: eu preciso te falar uma coisa. Eu falei: nossa, né, esqueci alguma coisa lá dentro, tipo, só vinha do toalete, né? Sei lá. Aí ela falou: a sua palestra fez valer a pena ter vindo no evento. Cara, isso me marcou assim também no coração. Eu falei: é sério? Eu nunca tinha visto a moça na vida. Ela falou assim: não, é sério. Eu estava esperando ver a palestra da famosa, né? Aham. Não achei a palestra da famosa tão bacana. Aham. Estava pensando em ir embora, mas a sua palestra me fez ficar, querer ver até o final e me tocou profundamente. Eu falei, ah, que Nossa, legal. nossa. Então, isso também foi assim Não. demais de ouvir. Uma moça que eu nunca mais vi, não é ninguém que eu Aham. conheço, né? Mas foi um feedback tão gostoso de receber. Ai, que sensacional. Aline, muito obrigada. Foi muito sensacional. Muito obrigada por todos os insights. Nossa, hoje foi uma aula de conhecimento, assim, fantástico. Muito obrigada. Nossa, foi enriquecedor. Muito obrigada mesmo, viu? De coração. Ai, obrigada por me convidar, Rô. Foi assim maravilhoso. É, esse seu podcast, né, tá maravilhoso. Então, acho que você está agregando muito, trazendo convidados espetaculares, por isso que eu te agradeço ter pensado em mim, ter colocado meu Ai, nome nessa lista. não, não, muito obrigada a você. Foi maravilhoso, gente. E para vocês, né, não se esqueçam de curtir este vídeo, se inscreva no canal e compartilha, porque hoje foi, assim, fantástico. Cada dia que passa, cada pessoa que vem, né, no podcast, assim, agrega mais, assim, na nossa vida. Espero que esteja agregando na vida de vocês também que estão assistindo. Tá bom, gente? Muito obrigada e tchau! Obrigada, beijo.